noite. Seja bem-vindo à casa do Senhor, amém? Você já cumprimentou o seu irmão aí do seu lado? Já deu a ele uma boa noite? Eu já falei com bastante gente, a maioria que já chegou aqui. Como é bom estar na casa do nosso Senhor, na comunhão, né, com os nossos irmãos. Esse lugar aqui é maravilhoso. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Estamos agora dando início ao nosso culto de louvor ao Senhor, a esse Deus que é a razão de todas as coisas existirem, a esse Deus que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e o fim também de todas as coisas. Nessa noite eu queria convidar você a começar a refletir: quem é o Senhor? Quem é o Senhor que você veio aqui adorar? Imagina se esse Senhor que você veio adorar entrasse por essas portas aqui nessa noite. Qual seria a sua postura diante desse Deus? De que forma você iria adorá-lo se ele estivesse entrando por essas portas? E esse deve ser o nosso pensamento. Senhor, nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós entendemos, Senhor, a sua grandeza, a sua majestade, a sua dignidade, Jesus. E é por entender isso que não podemos ser mais o mesmo. É por entender isso, Senhor, que nos entregamos por inteiro ao Senhor. Ah, Senhor, não há outro como Tu, não há outro como o Senhor. Vamos declarar: não há outro. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro o Alfa e Ômega, início e fim.
pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Mais uma vez, Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, amém. Pode se assentar, daqui a pouco nós vamos continuar nosso louvor. Pedir a ajuda dos meus amigos aqui, ó, Diogo, Arthurzinho, Tylon, ó, vão ficar para todo mundo ouvir, tá bom? Vão ficar quietinho, beleza? Que bom que você escolheu estar aqui nessa noite. A nossa oração, o nosso intuito como a Igreja do Senhor nesse lugar é que você seja grandemente abençoado nessa noite, que você saia daqui com uma mensagem de fé, de esperança para a sua vida. Quero te convidar a ler comigo o texto de Tiago, no capítulo 1, os versículos 19 a 21. A leitura bíblica proposta aí para essa noite, Tiago 1, de 19 a 21. Isto. Vamos todos juntos? Vamos lá? No 3, hein? 3 e... Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Amém. Esse é o texto que foi utilizado no culto da manhã. Daqui a pouco, antes da meia-noite ainda, o culto da manhã vai estar no YouTube, o culto da noite também vai estar no YouTube. Se você não teve a oportunidade de estar aqui nessa manhã, você então pode rever o culto dessa manhã. Foi um momento também muito abençoado para as nossas vidas. Eu quero te trazer alguns recados. Alguns irmãos têm me perguntado sobre o retiro de 2024, né? Nós já informamos que esse retiro está sobre a administração da Igreja da Posse, do pastor Adriano. Nós estamos aqui arrecadando, né, o pagamento do retiro para enviar para eles. E hoje nós temos aqui, quem já me procurou querendo, eu tenho o carnezinho do retiro, quem quiser é só pegar comigo e quiser mais informações, também pegar comigo ao final do culto. Quero te lembrar que essa semana, como sempre, né? Mas eu tenho que falar toda semana. Nós temos, na quarta-feira, grupo dos jovens lá em casa. Falaram que essa semana vai sair um macarrão aí, uma macarronada. Não é isso, Rômulo?
Amém. Então, todos os jovens da nossa igreja, você que ainda não foi, é convidado a participar do nosso grupo de jovens. Na quinta-feira, nosso estudo de Apocalipse, estamos entrando no capítulo 13 de Apocalipse, já passamos da metade do livro de Apocalipse, mas ainda dá tempo de você vir e aprender. Na última quinta-feira também tivemos o culto abençoadíssimo, maravilhoso mesmo, graças a Deus também por esse momento. E na sexta-feira, nossa escola de música e eu celebrando a recuperação. No próximo sábado, meus irmãos, nós vamos ter um evento dentro do ciclo Celebrando a Recuperação, que é o Retiro do Inventário. É um momento crucial no ciclo. Nós já passamos da metade, estamos na metade do ciclo do Celebrando aqui na nossa igreja. Então, pouquíssimas pessoas desistiram, graças a Deus. Estamos caminhando na metade do ciclo e esse retiro que vai acontecer é muito importante para a vida dos irmãos que estão participando do Recuperação e, consequentemente, para a vida da igreja. Então, nós, no próximo sábado, estaremos retirados em um local especial, já reservado pelo Senhor, para que cada um possa escrever o seu inventário. E tem alguns irmãos da nossa igreja que não têm condições de ir. Se você sentir o desejo do seu coração de abençoar algum irmão da nossa igreja, você também pode falar comigo, para que todos possamos ir nesse retiro. Mês de julho também é um mês com muitos desafios, muitas coisas pela frente. No final de semana do dia 15 de julho, nós teremos o congresso de música dos músicos batistas gonçalenses. Vai ser na Igreja Batista de Alcântara, com muitas oficinas, prática de banda, back vocal, projetos sociais com música, instrumentos de metais, sonoplastia e transmissão do culto, dança e coreografia, musicalização infantil, culto, liturgia, muitas oficinas. Quem quiser mais informações pode falar também com a nossa irmã Cláudia Caetano. E por falar em multimídia, nós estamos precisando, irmãos, de pessoas que nos ajudem com as mídias da igreja, com o Facebook, Instagram. Se você entende disso aí, se você sabe sobre isso, para nos ajudar a dar uma movimentada nas redes sociais também na nossa igreja, que hoje é um local, um caminho também de bênção, para abençoar pessoas. E nós não podemos deixar que aquilo que acontece aqui dentro fique só aqui, se nós temos essas ferramentas. Então, principalmente jovens que entendem disso, que entendem também, que querem aprender a mexer na transmissão do culto, só falar comigo ou com Raquel também para isso. Também em julho, no dia 15, nós teremos uma caravana das mulheres para o congresso da MCM, que vai acontecer dentro da Convenção Batista Fluminense, vai ser na cidade de Arraial do Cabo. Tem um ônibus que vai sair daqui da igreja. Maiores informações, então, com a Neneide. E eu preciso falar uma coisa, senão vão me bater. Hoje tem cantina da igreja, Nós estamos passando por esse momento complicado financeiramente. Os irmãos estão reagindo, a igreja está reagindo, graças a Deus, estamos cumprindo os nossos compromissos. E a cantina tem nos ajudado com isso. Então, às vezes você vai sair daqui, vai lanchar em outro lugar, dá uma preferência para a gente, lancha aqui com a gente. Assim você também vai ajudar nessa questão. Nesse momento, então, você que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, você vai ter uma oportunidade para entregar agora. Nós vamos continuar o nosso momento de louvor. Enquanto nós estivermos cantando aqui a primeira música, você que veio preparado, você que resolveu contribuir conforme Deus já falou ao seu coração, você tem a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Amém. Se coloque de pé novamente. Vamos dar continuidade ao culto ao Senhor. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar
Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta para cantar. Tu és glórias ao teu nome. Vamos declarar: todo o universo, tudo que existe foi fundado por ele. Vamos juntos. Todo o universo foi, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta para cantar. Tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Aleluia. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus santo e majestoso. Vamos declarar isso. És o eterno Deus para sempre, soberano, onipotente, único, Rei dos reis, invencível. Tu és digno, santo, mais uma vez. És o eterno Deus para sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível. Tu és digno, santo, só tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Tu és digno, único, só tu és santo. Aleluia.
Ah, Senhor, nós queremos ser aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós queremos ser, Pai, exatamente aquilo que o Senhor sonhou para nós. Ah, Senhor, transforma-nos dia após dia em alguém que o Senhor sonhou, em um filho que te enche de orgulho, assim como Jesus, que o Senhor possa olhar para nós e se orgulhar, Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, por mim, se morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para você, meu irmão. Você é filho de Deus. Se eu sou, você é escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Vamos lá. Juntos nós vamos declarar essa verdade mais uma vez. Aquele que o Senhor libertar, esse livre será. Vamos juntos. Quem Deus liberta, nós somos livres. Se eu sou em tua casa, ó Pai, em tua casa há um lugar pra mim. Sim, sou filho de Deus. Se eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia! É isso que nós somos, Senhor. Somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E é por isso que nós construímos a nossa vida pautada na Tua Palavra, pautada no Senhor. É no Senhor que construímos a nossa vida dia após dia, Senhor. É na certeza de quem Tu és que construímos a nossa fé dia após dia. Ah, Senhor. Ah, Senhor, só Tu és digno. Nos
ensine a vir aos domingos para te cultuar, não para receber algo do Senhor. Não somos nós que merecemos palavras, mas o Senhor que merece todo louvor e adoração. Esse é o motivo de estarmos aqui, meu irmão. Esse é o motivo de virmos à casa do nosso Deus. É porque Ele é digno de receber louvor, de receber adoração. Não é que você é digno de adorá-lo, mas Ele é digno de receber. Ele é digno de receber. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor. Que o Senhor abra o nosso olhar, abra a nossa visão para entender que o Senhor é digno. Entender quem é o Senhor, para que nós possamos transformar os nossos momentos de adoração. Para que nós possamos sair daqui impactando esse lugar, porque servimos a um Deus que é vivo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, vamos juntos. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Sobre o Senhor que vamos construir a nossa vida.
é sobre o Senhor, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Mais uma vez eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo és incomparável. Tu és inigualável, Senhor. Inigualável és o Senhor. Quem Tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar o mundo. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor. Obrigada por escutar a nossa voz e suportar os nossos pecados. Obrigada, Jesus, porque apesar de nós, o Senhor ainda nos ama. O Senhor nos escuta. O Senhor recebe a nossa adoração. Ah, Senhor, nós somos tão podres, insignificantes diante do Senhor, mas o Senhor ainda nos ama e nos ouve. Ah, como Tu és misericordioso e bondoso, compassivo, paciente, amoroso. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Nós Te louvamos. Obrigada, Jesus, obrigada. Nós Te amamos. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Chamando nossas crianças para o culto infantil. Aí, quero fazer um apelo à igreja. Essas crianças não precisam ser olhadas de rabo de olho, nem de cara feia. O que a gente precisa é de ajuda. A maioria dessas crianças vem para a igreja sem os seus pais. Então, quem puder, no momento, abraça uma criança, orienta e tal, tá bom? É disso que a gente precisa. Oi, linda, tudo bem? Tá linda, hein? Isso. Né? A gente precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa abraçar essas crianças que são presentes de Deus na vida da nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? Você pode estender as suas mãos para cá? Vamos lá? Senhor, nós Te agradecemos essa noite por esse culto. Queremos pedir, Senhor, fale ao coração das nossas crianças, como já tem falado aos nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a entender, a abraçar e a instruir essas crianças, Senhor, em amor. Que esse culto seja para elas tão maravilhoso quanto tem sido para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Estou. Uma das coisas mais
impressionante que pode acontecer na vida de alguém é a paternidade, né? Paternidade é uma coisa muito boa. E a gente continuamos a falar sobre despertamento ainda, né? Ainda temos aí alguns domingos trazendo esse assunto para a igreja no culto da noite. E com certeza a paternidade me marcou muito, porque é algo que eu queria muito, tanto no nascimento natural do Vinícius, quanto no nascimento sobrenatural da Amanda. A gente chama de gestação, né, física e gestação jurídica, né, filha? Os dois foram momentos muito, muito bons para nós, assim, muito interessantes, uma realização muito grande. Mas Vinícius nasceu ali no Hospital das Clínicas de Niterói e começa a fazer aqueles exames, né? Desde o nascimento, o pediatra já pega, já leva, vira de cabeça para baixo e bate, não sei o que, e limpa, né? Todo esse processo aí eu acompanhei. Às vezes dá vontade de você até brigar com o médico, não é não, Paulo? Dá vontade que pega a criança e fala, caramba, eu nem sabia que podia pegar assim, né? E pega e vai, pai, não sei o que, e limpa, e parece que ele está sendo bruto com a criança, né? Mas no dia seguinte do nascimento do Vinícius, antes da gente ter alta, nós recebemos a visita de 2 fonoaudiólogas para fazer aquele exame, né, de ouvido no Vinícius. E foi muito engraçado que o Vinícius estava dormindo. Nada espantoso, porque eu e Claudinha, a gente gosta de dormir, né? Nós somos bem o casal soninho, né? Aí Vinícius estava dormindo. E a fonoaudióloga precisava que ele fizesse o exame acordado. Então, a fonoaudióloga ia, pegava Vinícius do berço, e o exame tinha que ser feito do bercinho, né? Naquele bercinho ali pequenininho da maternidade. E aí, a fono pegava o Vinícius, né, e balançava ele acordava, né? Beleza, agora dá para fazer o exame. Enquanto ela ia colocando o Vinícius no bercinho, o Vinícius dormia. Aí ela, não, tem que estar acordado. Aí pegava ele de novo, pegava e tal, e papapá, e aí ele acordava. Aí, enquanto ela ia colocando ele no bercinho, ele já dormia. E ela não conseguiu fazer o exame naquele dia, porque o Vinícius se recusou a acordar, se recusou a despertar. E depois a gente não deu para fazer o exame, depois nós tivemos que fazer o exame fora, deu um certo trabalho, porque você fica preocupado, né, se nasceu com algum problemazinho de surdez e tal, mas graças a Deus, tudo bem com o Vinícius. Hoje é um belo rapaz, 16 anos, um espetáculo de menino, né? Puxou a mãe, graças a Deus, né? E está aí, por aí, até hoje. E depois disso, eu fiquei pensando se esse nosso ciclo de despertar e dormir, não tem sido algo constante na nossa vida cristã, né? Períodos de um despertamento, período em que você acorda, que você está diante do Senhor, que você está ligado com o Senhor, você tem buscado ao Senhor, mas num outro período parece que você está dormente, está apático, está longe, né? Como se você fosse como Vinícius, dormindo, e aí acorda, vem cá, não, você precisa despertar, eu preciso te ensinar alguma coisa. E talvez nós tenhamos essa irregularidade em relação à nossa vida cristã, ao nosso entusiasmo, a estar despertados, né, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versos 36 a 46. Mateus 26, de 36 a 46.
texto bem conhecido nosso, principalmente para quem participou aí do projeto Páscoa, que volta ano que vem, e tem novidade aí esse ano, principalmente na IBD, no próximo ano. Mateus 26, de 36 a 46. Mateus 26, de 36 a 46, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltou e achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, porque a sua palavra sempre é impactante para as nossas vidas, é marcante para o nosso viver. Que essa noite não seja diferente, em nome de Jesus, amém. O Getsêmani é um lugar que habita muito o nosso imaginário, porque é um lugar importante para o cristianismo, é um lugar onde aconteceram coisas importantes dentro do ministério de Jesus. E esse texto é um dos mais importantes e é um momento importante de Jesus ali no Getsêmani. Temos músicas sobre isso e falamos e oramos e pensamos sobre isso. E no nosso imaginário pensamos que o Getsêmani é um lugar bonito, talvez uma pracinha, um lugar assim, muito no nosso imaginário, né, celestial, com muito verde e umas árvores frutíferas e tal. E na verdade eu até já vi uma foto do Getsêmani. É um lugar bonito, não deveria ser um lugar desagradável, porque é o lugar onde Jesus escolheu estar muitas vezes para orar. Devia ser um lugar calmo. Então, dentro dos evangelhos acontecem ali alguns momentos importantes nesse lugar chamado Getsêmani. Jesus ia tanto no Getsêmani que foi fácil para Judas achar Jesus. Judas já sabia onde Jesus estaria no momento da traição. Ele vai estar no Getsêmani orando. Então era era um lugar assim fácil, onde Jesus frequentava, né, com certa regularidade para as suas orações. E a gente confunde o jardim do Getsêmani com o Monte das Oliveiras, e muitas vezes achamos que são lugares diferentes, ou que é o mesmo lugar com nomes diferentes. Aí, depois da última ceia, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras, especificamente o jardim do Getsêmani. Por quê? Dentro daquele espaço no Monte das Oliveiras, parte daquele monte era o jardim do Getsêmani. E Getsêmani significa lagar de azeite, ou, para a gente entender melhor, prensa de azeite. O que faz todo sentido,
Porque se você tem ali o Monte das Oliveiras, onde era produzido o fruto, que se tirava o azeite, era muito propício que tivesse um lugar ali próximo, onde se pudesse espremer o fruto para extrair, então, o azeite, né? Para extrair ali o produto do fruto que era prensado. Então, Getsêmani significa isso, lagar de azeite ou prensa de azeite. E uma vez eu li um comentário que eu achei muito relevante sobre esse texto, e que o comentarista disse o seguinte, que não é por acaso que foi no Getsêmani o lugar onde Jesus foi prensado, imprensado, não é isso? E ali espremido na sua vontade, espremido naquilo que iria acontecer, foi posto, como diz o Evangelho de Lucas, texto que eu vou ler agora, Lucas 22, 44, foi posto em agonia. Lucas 22, 44 diz assim, imposto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E esse relato de Lucas, que era médico, é interessante, só Lucas traz esse relato, talvez seja por ser médico, ele vê que isso aconteceu com Jesus, e hoje nós sabemos que o que aconteceu com Jesus é uma condição física perigosa chamada hematidrose, né, que é o sangue sair pelos poros, né, sair junto com o suor, e isso é causado por uma angústia ou um esforço físico extremo. Jesus estava no lugar onde o fruto era espremido e ele mesmo estava sendo espremido no mesmo lugar que o fruto das oliveiras também era espremido. Jesus sofreu, nós sabemos disso, nós até, como é que se diz? Nós até já encenamos isso várias vezes, esse ano foi muito especial, né? Um ministério de teatro, nós ensinamos isso, nós sabemos que Jesus sofreu, Jesus se sujeitou à vontade do Pai, graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus porque Ele fez a vontade do Pai, graças a Deus porque Ele não passou do cálice, graças a Deus, Jesus se sujeitou à vontade do Pai e Ele se entregou voluntariamente. O momento crucial na vida e ministério de Jesus foi o Getsêmani, e talvez o Getsêmani tenha sido a linha tênue entre a salvação ou a frustração do plano de salvação. Nesse momento em que Jesus estava sendo ali espremido, em que ele chegou a cogitar não passar por isso, pelo sofrimento pelo qual ele passou. Moody, no seu comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte: se a culpa de um só homem pode fazê-lo sentir amarga tristeza quando experimenta a separação de Deus, quão incomparável deve ter sido a angústia de Jesus, que sabia o que significava assumir a culpa de todos os homens. Se nós nos sentimos apertados pela culpa, espremidos pela culpa, espremidos pela consciência, imagina Jesus espremido pela culpa de todos os homens, espremido pela culpa de todos os homens. Nós podemos imaginar o peso, a pressão. Essa semana tem se falado muito sobre pressão, né? Por causa do acidente com o submarino e a pressão do mar, o peso do mar. Eu estava pensando sobre isso em relação a esse acidente, que se eles estavam no lugar tão profundo, todo o oceano em volta era o peso em cima daquele equipamento que parece que não suportou. E agora à tarde eu estava vendo um experimento e alguém fechou uma lata hermeticamente e colocou um peso e foi mergulhando a lata com uma câmera filmando, e com 5 metros a lata começou a se deformar, e com 10 metros ela começou a se torcer todinha, e com 20 metros ela ficou
pequenininho, uma lata de tinta. E conforme o cientista foi trazendo aquela lata de volta à tona, foi interessante, porque ela foi retomando a sua forma, mas ela não conseguiu ficar íntegra, ela não conseguiu voltar, né, naquele formato redondo que ela tinha antes, porque ela foi espremida pela pressão do mar. Aquele submarino foi implodido pelo peso de todo o oceano em volta dele. E Jesus estava sendo espremido pelo peso do meu, do seu, dos nossos pecados. Momento difícil, mas e os discípulos? Onde estavam os discípulos? E não eram quaisquer discípulos, eram aqueles que eram do ciclo mais próximo de Jesus, não é isso? Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que eles estavam à distância de um tiro de pedra, né, de um lance de pedra, de um arremessar de pedra, talvez uns 30, uns 50 metros no máximo, e Jesus estava ali passando por aquele momento, suando sangue, espremido pelos nossos pecados, e os discípulos estavam dormindo. Jesus pediu que eles dormissem? Hein? Jesus pediu que eles orassem. E aí, abrindo um parêntese nesse momento, né, nessa questão, às vezes nós pensamos assim, o que adianta orar? O que adianta, Segundinho, eu orar por você? O que adianta eu orar pelas pessoas? O que adianta eu orar pelos perdidos que eles mesmos não querem salvação? Jesus nos ensina que existe um apoio que é dado em oração, amém, irmãos? Jesus nos ensina isso, sabe? Vale a pena sustentar outra pessoa em oração. Vale a pena sustentar quem está sendo espremido em oração. Isso é bíblico, é ensinamento do Senhor. Então, ore pelo seu próximo. Quando ele pedir oração, ore, o sustente, ore por ele, ore com ele, né? Faça isso. É isso que Jesus pede, e os discípulos o deixam sozinho em oração. Eles precisavam somente fazer isso, orar com Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que existem coisas que acontecem, que nos levam a um cansaço, que é físico, mas que tem uma origem espiritual. Às vezes você passa por situações, por momentos, às vezes momentos da igreja, momentos de evangelismo, momentos em realmente embate com o inimigo, em que depois você se sente cansado, como se tivesse virado uma laje. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Uma coisa que eu estranhei muito, assim que eu fui ordenado, não sei se o pastor Claumir tem alguma visão sobre isso, mas assim que eu fui ordenado, eu comecei a trabalhar na igreja, e eu trabalhava, antes de trabalhar na igreja, eu trabalhava em Angra, e meu dia a dia era muito estressante, e eu ia para Angra segunda-feira e voltava sexta-feira, passava o final de semana em casa, e na segunda-feira de madrugada eu ia para Angra de novo. Às vezes sexta-feira eu saía de Angra às 4 da tarde, chegava em casa em Itaipuaçu, nós morávamos em Itaipuaçu na época, chegava em casa às 11 da noite, né, e cansado e tal, e eu pensei assim, agora eu vou trabalhar na igreja, ali na Trindade, não vou fazer esforço físico, vou pensar sobre os jovens, o que eu vou fazer com os meus jovens, quais os planos, né? E ficava ali, vou visitar um jovem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fisicamente, não se comparava ao esforço que eu tinha antes, mas eu chegava em casa, cansado, falava para a Claudinha, Cláudia, eu não sei por que eu estou cansado assim, até que eu entendi que as coisas espirituais nos trazem um nível de esforço intelectual e espiritual que nosso corpo, que transborda para o nosso corpo. O pastor teve no Radical, esse final de semana, cansaço espiritual. Quando a gente volta do retiro, a gente volta como? Morto, cansaço espiritual. E eu imagino que aquele momento ali de Jesus com os discípulos não foi um momento tenso,
só para Jesus, porque Jesus já havia predito que ele seria traído. Aquele que o traíra já havia colocado a mão à mesa junto com ele. Os discípulos estavam mais ou menos esperando, o clima estava ficando tenso, os fariseus buscavam oportunidade para prender Jesus, e a perseguição, e o clima tenso, e a questão espiritual, um momento crucial para a igreja, não para a humanidade toda. E com certeza aqueles discípulos sentiam o peso desse momento, e com certeza aqueles discípulos estavam cansados, com certeza, mas eles não puderam acompanhar Jesus, eles não puderam apoiá-lo nesse momento crucial, eles não puderam apoiá-lo em oração, nesse momento em que Jesus precisava. E eles foram e dormiram, foram despertados. Olha, a carne é fraca, não é isso? Vigiai para que não entreis em tentação. E é muito interessante que essa palavra é direcionada a Pedro, aquele que disse que morreria com Jesus. E Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E a gente sabe que logo depois disso, Pedro faz o quê? Nega a Jesus 3 vezes. E pior do que negar é o sentimento que ele fica, porque a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Eu acho que Pedro só se recuperou depois da ressurreição. E ele saiu e chorou amargamente. E existe uma linha de pensamento que diz que talvez Pedro não negasse a Jesus se nesse momento do Getsemane ele tivesse seguido firme em oração, porque daí ele não cairia em tentação. Jesus fala com os discípulos, não de maneira irônica, mas será que vocês não podem ficar acordados nem por um instante? Será que vocês não podem ficar acordados só para me acompanhar? Será que vocês não podem ficar acompanhados só para me dar suporte em oração? Parece que é irônico, mas não é. Talvez o que Jesus quisesse dos discípulos fosse algo, talvez uma representação física do que Jesus quisesse daqueles discípulos naquele momento em que eles precisavam estar acordados, despertados e não dormindo. É o que aconteceu em Êxodo 17 com Moisés, contra os amalequitas. Moisés, Ur de um lado, Arão do outro, sustentando as mãos de Moisés. Moisés sentado numa pedra, Ur e Arão sustentando os braços de Moisés, porque se Moisés abaixasse o braço, o povo ia perder. Entende isso? O suporte necessário para que se possa passar o momento de crise. E talvez Êxodo 17 seja a representação física do que Jesus queria no Getsemane. Me apoia, me ajuda em oração. Mas eles não puderam ficar acordados. Nós olhamos para os discípulos e achamos que eles são imprudentes, que eles poderiam fazer melhor. Podemos até pensar assim: se fosse eu lá, eu ia orar enfaticamente, eu ia orar calorosamente, fogo a descer do céu, não ia fazer igual os discípulos. Mas como nós temos feito? Como tem sido a nossa vida de oração? Porque no geral nós achamos que oração é uma coisa chata. E por que eu sei disso? Porque o culto de oração é o menos frequentado da igreja. Os momentos de oração são os menos frequentados na igreja. E o momento de oração pode ser tido como um momento chato. Eu não vou no culto de oração, que é um momento chato. Eu quero dizer uma coisa: o que sustenta essa igreja são as orações. As poucas orações sustentam essa igreja. Eu creio nisso totalmente. Talvez ter uma vida de oração também seja chato, porque no geral a gente não consegue orar 5 minutos por dia,
Oramos, Senhor, de manhã, Senhor, abençoa o nosso dia. Oramos na hora do almoço, como é que é aquela oração famosa? Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. E vamos para a macarronada de segundinho, né? E na hora de dormir, às vezes, Senhor, obrigado. E daí a pouco acorda ajoelhado, com a perna dormente, não é isso? Porque dormiu enquanto orava. Falando isso porque aconteceu comigo, tá? Estou falando dos outros, não, estou falando de mim, ok? Mas ler um livro sobre oração, falar sobre oração, pode ser chato, mas o que o Senhor quer, assim como esses discípulos, e eu creio que o despertamento para a sua vida, ela passa principalmente, primeiramente, no âmbito da oração. Se você deseja se despertar, como nós falamos, vivemos um momento de marasmo, em que o mundo todo está meio que voltando a funcionar, as coisas diferentes e tal, embora já tenha passado um bom tempo da pandemia, parece que a pandemia ainda continua sendo um motivo para que nós nos coloquemos como pessoas dormentes. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer nessa noite que nós precisamos ser acordados, despertados para orar. Quantos já tiveram a experiência de ser acordado à noite e não conseguir dormir mais e dizer, Senhor, é isso mesmo, eu tenho que orar e é agora, eu vou orar. E aí depois que você ora, você volta e você volta a dormir. Eu fico lembrando de Samuel, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer tocar nas nossas vidas, o Senhor quer nos despertar para uma vida de oração. A oração não pode ser apenas um momento, a oração precisa ser uma vida. Versículo 40 diz, e voltando aos seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro então, nem uma hora pudeste velar ou pudeste orar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E Pedro aprendeu isso da pior maneira possível. Na mesma noite, Pedro nega Jesus, porque ele, na verdade, Pedro já negou a Jesus, quando ele deixou de apoiá-lo em oração. Pedro, Tiago e João já se distanciaram de Jesus, quando eles não puderam dar o suporte em oração. Sabe, queridos, a minha oração nessa noite é que você, sejamos despertados para um relacionamento profundo com o Senhor, para uma vida de oração cheia de virtude. E o mais interessante disso é que não existe dificuldade, não existe nada que me impeça de orar ao Senhor. Todo momento é momento de oração. Certa vez estava indo, trabalhava na Barra da Tijuca e estava na linha amarela, aquele trânsito, andando. Eu me lembro que eu estava escutando a música do David Keelan, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, abre os meus olhos, que eu quero te ver, né? A música essa música me marcou nesse dia, eu já tinha passado do pedágio, eu comecei a cantar e orar, e conduzindo ali meu belíssimo Versalhes 95, guia, garotão, andava igual notícia ruim, e ali, com meu carrinho velho, na linha amarela, orando ao Senhor. Que presença do Senhor, que presença do Senhor. Às vezes, ia para o Rio de ônibus, ouvindo, principalmente, aquele CD da Lagoinha, Águas Purificadoras, e indo no ônibus, quietinho lá no cantinho, e chorando e orando ao Senhor, e pensando, Senhor, o Senhor ouve a minha oração nesse ônibus, o Senhor ouve a minha oração
no meu carro, o Senhor ouve a minha oração, mesmo que eu tivesse sido engolido por um peixe, o Senhor ainda ouviria a minha oração. Mesmo que eu estivesse dentro daquele submarino esmagado, o Senhor ouviria a minha oração, claro, antes de ser esmagado, né? Que depois o encontro é pessoal. E aí, qualquer lugar, não existe distância, não existe local, não existe momento que me impeça de ser despertado para uma vida de oração, para que eu possa ser despertado para uma vida mais próxima do Senhor e deixar de lado aqueles momentos, desperta, dorme, desperta, dorme, desperta, dorme. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua vida de oração com um despertamento vindo do Senhor para você nessa noite, em nome de Jesus. Que você não seja mais aquela pessoa que se sente distante, afastada dos caminhos do Senhor, que a partir de um despertamento para uma vida de oração, você seja tocado a estar diante do Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu quero te convidar a cantar um hino, hino do cantor cristão 295. Por que o hino 295? Porque o hino 295, ele é talvez ele seja o hino que mais se assemelhe à expressão de Pedro, dizendo que iria com o Senhor, que por ele passaria pela morte, e na verdade isso não aconteceu. Vai mandar mesmo? Né? Vitória, cadê Vitória? Vai ajudar, Vitorinha? Né? Eu quero convidar que você pense sobre essa letra nessa noite. 295, né? Feche seus olhos. Você pode cantar de olhos fechados, mas se você tiver de olhos fechados, como é que você vai ler a letra, né? Bom, se eu orei dirigindo, dá para você orar lendo, né? E colocar esse hino como uma chave, como um marco na sua vida de oração. Vamos lá? Benetinho? Eu quero ser despertado para um tempo de vida espiritual relevante. Você pode ficar de pé e cantar esse hino, se você quiser isso. Fique de pé aí no seu lugar, amém. Você quer isso? Fique de pé. Vamos cantar juntos, pedindo isso, dedicando que nós nos entregaremos a Ele. Vamos cantar? Eu me entregarei.
estrofe, por favor, eu quero que você preste muita atenção à anterior, nessa letra, olha só, e faz parte do que nós desejamos para a sua vida, que você sinta o amor de Jesus, que você sinta a transformação dada por Ele na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu vou me ajoelhar. Se você puder, né, você pode também se ajoelhar. Se você não puder, não tem problema. Se você não quiser, não tem problema, porque o lugar mais alto que o ser humano pode se encontrar é ajoelhado aos pés do Senhor. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, porque o Senhor recebe as nossas vidas, Pai, no teu altar. O Senhor recebe, Senhor, as nossas vidas nessa noite, onde declaramos o nosso despertamento para uma vida de oração, Pai, que nos aproxime cada vez mais de Ti. Senhor, não permita que nós dormamos novamente, Pai. Senhor, orienta-nos, desperta-nos, Senhor, a cada dia. Traz-nos, Senhor, saudade da Tua presença, Pai. Dá-nos, Senhor, a vontade, o querer de conversar contigo, de estar diante de Ti. Não queremos, Senhor, ser despertados, ser chamados a atenção, mas queremos viver despertados para uma vida de oração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste propósito. Aqueles que ficaram de pé, aqueles que se ajoelharam, mesmo aqueles que se ajoelharam em seus corações, e principalmente em seus corações, que seja, Senhor, um momento de renovo para a nossa vida espiritual, um momento, Senhor, de comunhão. Aumenta a nossa fé, aumenta, Pai, a nossa comunhão contigo, aumenta, Senhor, a nossa comunhão, a comunhão da nossa igreja contigo, através do que o Senhor vai fazer e já tem feito na vida de cada um, e pelo seu toque, por sentir o seu amor nessa noite, nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez o coro bem forte, vamos lá, todos nós, de maneira bem alegre agora. Abençoada na presença do Senhor, seja uma semana diferente, semana de oração, semana de estar na presença do Senhor todos os dias. Você pode dar uma boa semana para a pessoa que está próxima aí de você, um abraço, né? Um momento de comunhão. Como é bom estar nessa igreja, irmãos, como é bom, como esse lugar é gostoso, como esse lugar é agradável, como a comunhão que o Senhor tem nos dado tem feito a diferença nas nossas vidas. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco hoje e para sempre, na nossa vida de oração. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.